Conseguiram achar? Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 16, nós vamos ler do 8 ao 19, falando hoje sobre Zinri e o seu reinado de apenas 7 dias. Versículo 8. No 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Tirza. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Ele estava em Tirza, naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu e o matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim começou a reinar. Logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa. Não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Jeú dissera contra Baasa, por causa de todos os seus pecados que este e o seu filho Elá haviam cometido e levado Israel a cometer, pois com seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Ela e tudo o que fez estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O exército estava acampado perto da cidade filisteia de Gibeton. Quando os acampados souberam que Zinri havia conspirado contra o rei e o tinha assassinado, no mesmo dia ali, no acampamento, proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Onri e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. Quando Zinri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real e a incendiou, incendiando o palácio em torno de si, e morreu. Versículo 19. Tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão, e no pecado que ele tinha cometido e levado Israel a cometer. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa trazer para nós transformação, Senhor, para que entendamos, ó Pai, que precisamos de um rei sobre nós, Senhor. Não um rei humano falho, mas um rei perfeito e eterno. Precisamos do Teu governo sobre as nossas vidas. Precisamos do Teu reinado sobre as nossas vidas. Por isso que a Tua palavra prepare os nossos corações para que possamos Te receber, Senhor, nosso Rei soberano, Senhor. Deus, Te agradecemos pela oportunidade de estarmos ouvindo a Tua palavra. Agradecemos no santo nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar? Governos humanos vêm e vão. Alguns governos duram mais, outros duram menos. Alguns governos têm prazo de validade, como no caso das democracias, onde o governo tem 4 anos, podendo estender para mais 4 ou não. Outros reinos já são linhagens de governantes, monarquias. Esses duram muitas dinastias ou não. Outros reinos são ditaduras, onde poderosos, seja pela força militar ou pelo poder da sua eloquência, convencem o povo a entregar a sua liberdade. Esses podem durar muitas gerações, como é o caso da Coreia do Norte. Outros, não. O que sabemos é que governos vêm e vão, e cada governo tem a sua característica, e cada governante tem o seu estilo. Olhando para a realidade brasileira, tivemos inúmeros governos e inúmeros governantes. Tivemos ditadores, tivemos governantes democráticos, tivemos imperadores.
O nosso país já passou por diversos governos e diversos modelos de governo. Em sua maioria, infelizmente, pela história da nossa nação, todos corruptos. Mas ainda assim, que acabaram. Todo governo humano tem prazo de validade. Alguns conseguem estender pela força ou pela tradição, outros não. Mas certamente poucos são aqueles que duraram como o de Zinri, que durou apenas 7 dias. É talvez o rei mais fracassado da história de Israel. Como nós vemos aqui, o contexto histórico em que essa passagem acontece é durante o 27º ano do reinado do rei Asa. Como assim? 2 reis? Não. Naquela época, o reino de Israel havia sido dividido em 2. Reino do sul, reino do norte. O reino do sul foi chamado de Judá. E esse reino permaneceu debaixo da linhagem de Davi, como prometido pelo Senhor, que a linhagem de Davi reinaria para sempre. E essa promessa se mantém porque o nosso Senhor Jesus Cristo é da linhagem de Davi e ele reina para todo sempre. Então, enquanto o reino de Judá estava sob o governo do rei Asa, que era um rei bom, justo e temente a Deus, durante esses 27 anos, apenas do reinado de Asa, o reino de Israel teve 7 reis, e todos entre matanças e desmatanças. Como nós vimos, havia um rei sobre Israel, o reino do norte, o nome dele era Baasa. Ele assumiu o trono matando o antigo rei, e saiu do trono sendo morto pelo novo rei, que foi assassinado pelo novo rei, e esse novo rei seria assassinado também. O reino de Israel, embora tivesse o nome Israel, não podia mais ser considerado o Israel de Deus. Porque enquanto Judá, entre indas e vindas, ainda mantinha a tradição, a fé em Deus, o reino de Israel não apenas se desviava da palavra do Senhor, cometendo inúmeros pecados, como também adorava ídolos, imagens e etc. Era um reino de total bagunça e desordem. Onde não há, isso em qualquer nação, cidade, um lugar onde não há uma governança firme, ou que no mínimo funcione, haverá bagunça e haverá desordem. E o reino de Israel era isso, era essa constante bagunça. Não havia uma linhagem real, era quem tinha o poder da força. Qualquer um podia tornar-se rei, como nós vimos aqui. Bastava matar o rei e torcer para que ninguém fizesse o mesmo com ele. Toda essa bagunça vai gerar numa das talvez dinastias que seja mais famosa, que é a de Acabe e Jezabel. Eles vão vir dessa bagunça toda que gera aqui e vão perpetuar a matança de todos os profetas de Deus. Mas tudo isso começa aqui, nesse reino que não tem rei, nesse povo que não tem governo. A consequência de um povo que não tem governo, que não tem leis, que não tem ordem, é a barbárie, é a bagunça, é o caos. Todos pensam que podem governar. Geralmente, quando estamos ou no local de trabalho, ou até mesmo na igreja que tem as suas hierarquias e os seus cargos, é muito comum pensarmos que, se estivéssemos em tal posição, provavelmente faríamos melhor do que a pessoa que está lá hoje. Muitas das vezes o funcionário passa a vida inteira prometendo a si mesmo que o dia que ele chegar à chefia será o melhor chefe de todos. E assim que chega na chefia, talvez faça até pior do que o antigo chefe. Se torna tão arrogante quanto, tão perverso quanto. E os colegas de trabalho tornam-se seus subalternos, geralmente sofrem mais do que sofriam na mão do estranho. Porque infelizmente a nossa natureza humana é assim. O desejo de assumir o controle de tudo. Queremos ter o controle da casa, queremos ter o controle do trabalho, o controle do que acontece na igreja, o controle do que acontece na vida dos outros, na nossa. E a verdade é que, assim como Zinri, somos totalmente incompetentes em governar. Não sabemos governar nada. Porque se soubéssemos governar, talvez nossa vida não estaria com tanta bagunça, talvez não teríamos cometido tantos erros como cometemos, talvez não nos colocaríamos em situações que não deveríamos estar. Somos pecadores, somos falhos
E nós não temos a capacidade de governar sobre tudo. Sejamos sinceros, irmãos, qual governo nós temos sobre a nossa vida hoje? Eu posso dizer que governo a minha vida, sendo que um vírus a qual não posso ver pode me jogar para baixo e matar todo mundo dentro da minha casa? O povo da Ucrânia podia dizer que governava a sua vida, uma nação estranha vem, invade e acabou. A verdade é essa, não temos controle sobre nada. A violência está aí para provar isso. As doenças estão aí para provar isso. Nós vivemos, e pela graça de Deus vivemos sobre a sua proteção. Mas a verdade é que essa habilidade de governar, Deus não deu a ninguém. Deus sempre está no controle de todas as coisas. E todos os governantes que existem, embora não saibam, só estão lá porque Deus assim o quis. Seja para abençoar uma nação, quando Deus levanta bons governantes, ou para castigá-la, quando Deus levanta maus governantes, para que o povo aprenda a depender somente dele. Mas o que nós vemos aqui, essa tragédia toda aconteceu. Versículo 8. No 26º ano do reinado de rei Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Tirra. Zinri, um dos seus oficiais que comandava metade dos seus carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza naquela ocasião, embriagando-se na casa de Arza, o encarregado do palácio de Tirza. Zinri entrou, feriu, matou, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Então nós vemos que o primeiro rei ele entra no 26º ano, é assassinado no 27º ano do rei Asa, que está sendo usado como um bom exemplo, porque já está há 27 anos no governo de Judá e está fazendo um bom papel. Quem era Zinri? Não fazemos ideia. Não sabemos de onde veio, não sabemos se fazia parte da corte ou se era um pobre que conseguiu ascender. Nós sabemos que ele tinha um cargo. Ele cuidava da metade dos carros de guerra do rei. Ele cuidava no combate, comandando, ou cuidava da manutenção? Também não sabemos. Mas o que sabemos é, para os cargos públicos daquela época, é um cargo muito baixo isso aqui. Ele não é um general, ele não é um comandante, ele não faz parte da corte e nem é da linhagem real. Por que esse cara foi ter essa ideia? Foi a ideia mais absurda que ele poderia ter. Quando alguém quer derrubar um governo e levantar outro, ele precisa de, no mínimo, uma de 3 coisas. Ele precisa do apoio do povo, como é no caso das democracias. Ele tem que, através do voto, derrotar o antigo e ascender ao governo. Ou conclamar o povo para invadir o governo e acabar com tudo. 2, ele precisa do apoio militar. Provavelmente um general, alguém poderoso que simplesmente ordene que matem todos e assuma o poder. Ou 3, ele pode ser um líder religioso e talvez pela fé do povo assumir o controle. Esse homem não era nada disso. Ele não tinha a mínima condição de manter esse plano. Esse plano foi tão mal pensado, foi tão mal feito, que ele matou o rei embriagado no meio de uma festa. Então é óbvio que as pessoas descobririam. Ele entrou numa festa, ou seja, estava movimentada. Ele matou o rei dentro da festa. E se proclamou rei de Israel. Que rei é esse? Veio da onde? Quem vai obedecer a esse cara? Ninguém conhece ele. Ninguém nunca ouviu falar, talvez. Mas havia um desejo dentro do seu coração. Tornar-se rei e assumir o controle de tudo. Essa história, embora nós vejamos, obviamente, que a decisão desse homem é absurda, revela o que o ser humano faz sempre, sempre e sempre. O ser humano sempre tenta, pelas suas próprias forças, assumir o controle daquilo da qual ele não deveria tentar assumir. Ele não era o rei, ele não era um governante, não era esse o lugar que Deus havia estabelecido para ele. Ele não deveria estar lá. E por causa disso, desses pecados, ele teve um final tão trágico. Queridos, nós como igreja, queridos, Diácono Anderson está fazendo aula. Queridos, como servos de Deus, precisamos ter em mente
Temos um rei sobre nós. Temos um rei sobre nós. Não é um rei que vive embriagado, não é um rei que vive fazendo loucuras. Nós temos um santo e justo rei, chamado Cristo Jesus, que através da sua morte e ressurreição nos comprou como seus servos, e hoje está sentado à destra de seu Pai, reinando, glorioso, soberano. Elá era filho de Baasa, e ele reina ao lado de seu pai. Mas diferente de nosso Senhor Jesus Cristo, que também reina ao lado de seu pai, Elá era terrível. O homem não merecia talvez essa morte trágica, né? A família toda foi assassinada, os amigos foram assassinados. E às vezes nem eram tão amigos do rei, foram assassinados. Por quê? Zinri tinha medo. Qualquer pessoa que seja ligada ao rei pode me tirar daqui. Então ele mandou matar todos, literalmente todos. Se ele cismou que aquela pessoa era amiga do rei, ele mandou matar. E talvez a pessoa só era amiga porque tinha um trabalho no reino, nem gostava do rei. Foi assassinado. Quantas crianças será que não foram assassinadas nisso aqui? Quantos idosos será que não foram assassinados nesse massacre todo? Quantos soldados, a palavra de Deus vai nos falar da linha, mas quantos soldados talvez não morreram se negando a fazer essa chacina toda? Violência e morte é a forma que o ser humano encontrou para conseguir aquilo que quer. E durante toda a história sempre foi assim. Governos se levantam, se mantêm e são derrubados, na maioria, através do pecado, da violência, da morte e da dor. Nosso Senhor Jesus Cristo reina sobre todas as coisas. Mas diferente dos reis humanos, ele não conquistou o seu reino na base da violência, mas ao contrário, entregando-se nas mãos dos violentos, perdoando-os, ele hoje governa sobre todas as coisas. Os reinos humanos não podem se assemelhar ao reino de Deus, porque os reinos humanos são mantidos por pecado, os reinos humanos são mantidos por violência, mas o reino de Deus, ele se mantém pela glória e majestade de um Deus santo, puro e verdadeiro, que desde antes da criação do mundo já estava no controle de todas as coisas. E como nós sabemos que Deus estava no controle de todas as coisas? Porque nós lemos aqui, versículo 12. Assim Zinri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Jeú dissera contra Baasa. Baasa, pai de Elá, foi um homem que pecou contra o Senhor. E o profeta Jeú recebeu de Deus que um dia alguém se levantaria e mataria a família toda. Óbvio que ninguém levou a sério, ninguém acreditou. Mas a palavra de Deus se cumpriu. Dentro dessa desordem, dessa bagunça, desse caos, ainda há um Deus no controle sobre todas as coisas. E quando nós olhamos hoje a realidade do mundo, vemos as crises nas nações, crise no governo, crise financeira, tudo o que olhamos, a tendência é acreditarmos ninguém está no controle de nada e não há governo nenhum sobre nada, porque está tudo uma bagunça. E a verdade é essa, os governos humanos não sabem como manter de fato a ordem. Bastou ver como a pandemia desestruturou diversas nações. Basta ver como as guerras surgem, até mesmo sobre nações já estabelecidas e ricas. A verdade é que ninguém tem controle de nada. Mas mesmo dentro dessa desordem, o servo de Deus precisa tentar trazer à memória isso. Os homens não têm controle de nada, mas Deus permanece no controle de todas as coisas. Mesmo diante das guerras, mesmo diante das lutas, mesmo diante das enfermidades, mesmo diante das crises financeiras, mesmo diante das idas e vindas dos diversos governos, o Senhor permanece sempre no controle de todas as coisas. Esse Deus que está no controle de todas as coisas, diferente dos reis humanos, ele não pode ser deposto nunca, porque não há nenhum poder que possa bater de frente com ele. Tanto que todos os que se rebelaram contra o Senhor, até mesmo seus anjos, foram expulsos, caíram e hoje estão no mar da desgraça.
Todo aquele que se rebela contra o Senhor, desde as torres de Babel, desde que Caim matou o seu irmão, desde que Adão e Eva pecaram pela primeira vez, todos esses sofreram graves consequências, porque diferente do governo dos homens, o governo de Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Na nossa nação, nós estamos vivendo um período onde os poderes estão em guerra. Um manda, o outro descumpre a ordem do que manda, e a guerra fica assim. Porque, entre aspas, os poderes brasileiros têm o mesmo nível. Mas o poder do nosso Deus é incomparável. Nada consegue competir contra o poder de Deus. E todos aqueles que tentam competir contra o poder de Deus, caem. E é isso que aconteceu com essa família aqui. Eles tentaram competir contra o poder de Deus. Baasa, Elá, eram reis de Israel. E se esqueceram quem era, de fato, o grande rei de Israel, o Senhor. E como reis, eles colocaram outros deuses no lugar do Senhor. E essa tragédia toda aqui aconteceu. O que nós lemos no último versículo 19, tudo por causa dos pecados que ele havia cometido. Isso a respeito de Zinri, mas podemos também trazer para aquela família. Todo pecado traz consequência, todo pecado traz coisas ruins. O salário do pecado é a morte, seja ela espiritual ou, em até alguns casos como esses, a morte física. Aqueles que caminham nessa trajetória de ir contra a palavra de Deus, de ir contra o Senhor, estão se colocando contra de um rei, um governante. Só que diferente dos governantes humanos que podem ser ludibriados, o nosso Deus não pode. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. O que aconteceu com esse falso rei aqui levantado? Ele assassinou o rei, que estava embriagado, ou seja, não sabia de nada que estava acontecendo, assumiu o trono, e longe dali, nas terras inimigas, os oficiais conspiraram contra ele e ele não estava nem sabendo. O governante humano, o governante terreno não sabe de todas as coisas, mas o nosso Deus sonda e conhece cada coração. Ele sabe exatamente tudo o que se passa, não apenas nas atitudes, mas até mesmo no nosso interior. Antes de nos vir a palavra, Deus já sabe o que vamos falar. Ele sonda os nossos corações, ele sonda-nos. Por isso, ir contra esse rei é loucura. Tentar tomar o controle desse rei é um erro drástico. E sempre que fazemos isso, caímos num caminho de desgraça. Quantas vezes, ao invés de nos consultarmos com o Senhor, tomamos decisões precipitadas e que nos levaram a situações ruins? Quantas vezes, por irmos contra a palavra de Deus, contra aquilo que Deus determina, trouxemos para a nossa vida problemas, atribulações, lutas e maldições, a qual não deveriam vir? A verdade é que sempre que tentamos competir contra esse rei, nós perdemos a luta e saímos fracassados. Poucos são os reis que tinham o dom do perdão. Era muito raro um rei perdoar, principalmente perdoar um traidor. Durante a história de Israel, nós tivemos um rei que perdoou aqueles que o traiu, perdoou aqueles que os caçou, perdoou aqueles que o tentou matar. Era o rei Davi. E esse foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o coração do nosso Deus, do nosso rei, é assim. Mesmo quando tentamos tomar o controle desse rei das nossas vidas, mesmo quando vamos contra a palavra de Deus e tentamos até mesmo lutar com ele, diferente dos reis humanos, que são cruéis e maus e executam maldade através do seu pecado, o nosso rei é um rei perdoador. Eu posso me achegar a esse rei e clamar: Senhor, me perdoa. Eu não deveria ter tomado essa decisão. Eu não deveria ter dito aquilo. Eu não deveria ter agido dessa maneira, Senhor. Eu não te consultei antes de fazer isso. Eu não agi segundo a tua palavra, Senhor. Mas diferente dos reis humanos, eu posso me achegar ao meu Deus, porque Ele é um rei que ama, um rei que perdoa. E nós estamos aqui por isso. Antes
do ser humano se entregar ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que somos inimigos de Deus. Por que inimigos de Deus? O que é ser inimigo de alguém? É você não gostar, não apenas não gostar da pessoa, mas principalmente não gostar daquilo que ela faz. Eu não me torno inimigo de alguém à toa. Me tornei inimigo talvez porque a pessoa fez algo contra mim, ou eu acho que ela fez algo contra mim. Ou ela tem alguém, muitos são inimigos por inveja, ela tem algo que a outra pessoa gostaria e a inveja cria a inimizade. Outros talvez por divergência de opinião. Éramos inimigos de Deus nesse sentido. Divergíamos das opiniões do reino dos céus. A palavra de Deus dizia uma coisa, mas nós queríamos andar por outro caminho. A palavra de Deus falava sobre uma coisa, nós queríamos outra. O Senhor direcionava a nossa vida em um caminho, mas nós nos desviávamos desse caminho para seguir os nossos próprios. Essa era a nossa inimizade com Deus. É por isso que talvez antes de você se converter, você rejeitou muito crente. Achava essa raça de crente um povo muito chato e desagradável. Porque viviam falando para você que a sua vida não estava no caminho correto. Essa inimizade que naturalmente o ser humano tem contra Deus, nascida do pecado, ela pode ser vencida pela graça e pelo perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo pega os seus inimigos e os transforma em amigos. É isso que ele fez e faz durante toda a história. O apóstolo Paulo era inimigo da igreja, perseguidor dos servos de Deus. E quando Cristo Jesus se apresenta em glória e majestade diante dele, diz: eu sou Jesus, o Cristo a quem tu, Saulo, está perseguindo. Ou seja, sou eu, estou aqui, eu sou o teu inimigo. Você está perseguindo a minha palavra. Você está perseguindo aqueles a quem eu levantei para pregar. Mas hoje, aqui e agora, eu torno você apóstolo dos gentios. O que é isso? Perdão. O ladrão na cruz, inimigo da lei de Deus, estava lá preso, pronto para morrer. Mas quando viu o Senhor Jesus Cristo, o que ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que é isso? Arrependimento. Ele falou: eu mereço estar aqui, eu sei que eu mereço, mas quando entrares no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ou seja, o que ele estava querendo dizer: tem misericórdia, Senhor, porque eu pequei. E o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o rei a quem nós servimos. Para debochar do nosso Senhor Jesus Cristo, o que os homens fizeram? Colocaram uma cruz de espinhos, o crucificaram, e em cima da placa colocaram: aí está o rei dos judeus. Você não é rei, por que não desce dessa cruz? Você não é rei, por que não profetiza quem te bateu? E os tapas iam e viam. Tu não é rei, por que não faz alguma coisa? O outro ladrão ao lado: se tu és o Messias, salva-te, salva-te a nós. O ser humano vem sempre rejeitando o governo de Cristo Jesus, pois não o conhece. Pois aquele que conhece o reino do Senhor Jesus sabe que não é um reino terreno, não é um reino de violência, não é um reino de morte, é um reino maravilhoso de amor, como foi cantado aqui, um reino de igualdade, um reino de amor, um reino de perdão, porque esse nosso rei, que está hoje nos céus, governa sim sobre todas as coisas. E comprou para si um povo exclusivo. Todo líder precisa de um povo. E esse é o problema de Zinri. Ele virou rei, só esqueceu de avisar o povo disso. Ele não tinha nenhum seguidor. Ninguém que dissesse: olha, eu estou contigo, meu rei. Nada. Talvez os loucos que conspiraram com ele, talvez por dinheiro, e fizeram essa matança toda. Mas não serviram nem para proteger uma cidade. Virou rei sem povo, sem exército, sem poder. E assim somos nós, reis sobre a nossa própria vida. Reis sem glória, reis sem poder, reis que não conseguem cuidar das mínimas coisas. Nós tentamos e fracassamos. Tentamos governar a nossa própria vida. Tentamos, pelas nossas próprias forças, tomar as nossas decisões. E o que isso gera em nós? Angústia, sofrimento, desespero. Mas quando temos um rei firme, o que acontece?
temos paz. Enquanto essa desgraça toda estava acontecendo, o que estava acontecendo no reino de Judá? Asa estava reinando. Acabou. O governo de Asa foi tranquilo e feliz para ele e para o povo, porque acima de Asa estava reinando o Rei da Glória. Asa era servo de Deus, o povo estava buscando o Senhor. A nação de Asa, durante esses anos, estava em paz. E essa nação aqui sem Deus, como estava? Em desespero, em guerra. Irmãos, aqui nós estamos vendo o caos que acontecia no governo. Mas vamos imaginar o povo. Um dia alguém falou, olha, tem um novo rei em Israel, o nome dele é Zinri. Daqui a 7 dias, olha, tem um novo rei em Israel, ele matou o outro. Que isso? Imagina aqueles que moravam nos campos. Hoje em dia, com a internet, nós sabemos o que acontece na Ucrânia e na Rússia na hora, né? Naquela época não. Talvez levou 7 dias para o mensageiro chegar e avisar que tinha um novo rei. Quando souberam que tinha um novo rei, o rei já estava morto. Povo sem reino, povo sem governo, é isso. Não sabe o que vai acontecer. Hoje eu tenho um rei, amanhã eu tenho outro. Hoje tinha uma família governando a minha vida, agora a família toda está morta, o cara que cuidava dos carros assumiu o controle. E depois eles levantaram um homem, levantaram um comandante do exército. E qual era o talento que ele tinha para ser rei? Nada, ele só era o comandante do exército. Então, olha, somos o exército do rei, o rei está morto. Quem vai assumir? Assume quem está na patente mais alta, vamos lá. E foi outro fracasso também. Conseguiu ser pior que Zinri. Eu acho que Zinri nem teve nem tempo, né, de fazer tanta besteira no governo. A nossa vida sem Deus é assim, a nossa vida sem Deus é uma bagunça, é uma desordem total. E nós sabemos e nós vemos a diferença. Às vezes o crente tem um familiar dentro do seu lar que não é servo de Deus e quando esse crente é firme, ele começa a notar a diferença. Enquanto ele tem paz e às vezes passando os mesmos problemas, as mesmas adversidades. Enquanto ele tem paz, o outro não tem. Enquanto ele vê uma solução, o outro não vê. Enquanto ele está na luz, o outro está em trevas. Por que isso acontece? Porque mesmo estando debaixo da mesma região, como eram essas duas nações, uma nação tinha o rei Deus Todo-Poderoso, a outra não. Da mesma forma nós, muitas das vezes, até mesmo dentro do nosso lar, uns têm o rei de Israel, o verdadeiro rei, o Deus sobre todas as coisas, e outros não. E é fácil identificar a diferença. Mas a igreja tem andado tão perdida e tão desviada, tão bagunçada, e nós estamos vendo a desordem começar a chegar dentro das igrejas. Por que a igreja deve ser um lugar de ordem? Porque nós vimos que o reino de Deus tem ordem. O reino de Judá, durante esse reinado de Asa, tinha ordem, porque ele estava debaixo do governo de Deus. A igreja precisa ter ordem. Por quê? Porque estamos debaixo do governo do Senhor. O crente não faz qual que dá na cabeça dele. O crente não fala a primeira coisa que ele quer falar. Óbvio que na prática nós fazemos tudo isso, mas não deveríamos. Por que não? Porque esse Deus de ordem, que reina sobre a igreja, ele estabelece ordem justamente para mostrar a diferença. A nossa diferença para a diferença do mundo não é somente a forma a qual nós nos vestimos, ou o fato de toda quarta e todo domingo estarmos em uma igreja, não. A diferença é vista no dia a dia, porque enquanto eles vivem na bagunça, enquanto eles vivem no caos total, nós sabemos exatamente o que fazer. Por quê? Porque percebemos que para haver ordem na nossa vida, precisávamos de um rei maior que nós. Como pode alguém menos capacitado governar sobre o mais capacitado? Nas democracias nós sabemos que isso acontece direto, porque a gente elege o mais popular, a verdade é essa, não o mais preparado. Mas num reino, geralmente deveria-se ser assim. O príncipe que vai ser rei, geralmente o primogênito, ele era preparado desde criança para assumir o trono. Nós podemos ver na realidade do Brasil. O imperador ele era preparado desde criança. Ele era estudado. Nosso imperador Dom Pedro II, ele dava aula, ele gostava de estudar, o homem sabia tudo. Mas ele foi preparado desde criança, porque um dia ele deveria assumir aquele cargo.
Mas esses reinos são tão bagunçados que nós vimos que Elá assumiu como rei. O que ele foi fazer? Foi encher a cara, foi se embebedar, E imagine o quanta gente séria estava debaixo do governo desse homem. Tanto administrador bom, tanto conselheiro bom, tinha que se ajoelhar a um bêbado e esperar desse bêbado uma ordem. Aqueles que estão no mundo estão nas mãos de Satanás. Não há governo nenhum nessa terra pior que esse. Um governante que quer ver os seus escravos, de fato, na lama e na desgraça. E ele oferece lixo para eles comerem. Ele destrói as suas famílias. Ele destrói... Olha, a coisa está tão séria que ele está conseguindo destruir até a natureza do ser humano. O ser humano nasce e não sabe a sua biologia mais, de tão perturbada que a sociedade está. A criança não sabe se é menino ou se é menina. Ele está conseguindo destruir até mesmo a natureza. E as pessoas batem palma para esse estilo de vida e cada vez mais glorificam esse estilo de vida, trazendo para si esses ídolos falsos. Não apenas deuses montados, mas o ídolo do dinheiro, da ganância. Os falsos ensinos. As pessoas começam a seguir esses pensamentos como se fosse Deus encarnado. E o que esse Deus tem oferecido a esse mundo? Lixo. As famílias estão destruídas. As casas estão arruinadas. As crianças não sabem mais o que é pai, o que é mãe. A sociedade não sabe mais nada. Não há mais padrões, não há mais respeito a nada. E é isso que acontece quando o ser humano está lutando contra o governo de Deus. Bagunça. É a Torre de Babel. Deus mandou o povo se espalhar, eles se uniram e ainda ousaram construir uma torre para chegar até ele. E o que aconteceu? Confusão. Ninguém se entendia. Como é que é a sociedade hoje? Não apenas aqui no Brasil, não. Mas nas nações afora, ninguém se entende. É guerra atrás de guerra. É disputa atrás de disputa. Um diz uma coisa, outro diz outra. E agora com a internet, então a gente não sabe mais é nada. Um fala uma coisa, outro fala outra. E às vezes a mesma pessoa falou uma coisa, daqui a pouco está falando outra. Você já não sabe mais nada. A gente está totalmente perdido, sem resposta nenhuma. Mas como o nosso diácono pregou hoje pela manhã, quando nós vamos na palavra de Deus, nós encontramos a resposta perfeita para cada situação da nossa vida. Nós não vamos encontrar resposta nesse mundo, sendo governado por esses bêbados, por esses drogados. Nós não vamos encontrar resposta nos ídolos desse mundo. Meu Deus, olhem os ídolos desse mundo, gente. Aqueles que arrastam multidões, drogados, loucos. Não tem respeito pelo próprio pai, pela própria mãe. São esses que a sociedade aplaude e dá o seu dinheiro e torna essa raça milionária. Fico vendo essas pessoas que vão atrás dessas celebridades, se humilham, gastam dinheiro, ficam acordadas da madrugada para talvez ver o deslumbre da pessoa, e se a pessoa tiver num dia ruim ainda humilha. Está nem aí para essa gente. Está nem aí. Só quer saber do dinheiro. E infelizmente a igreja entrou nesse barco. É idolatrando falsos pastores, é idolatrando falsas celebridades, e a verdade é que esses caras não estão nem aí para nós. Eles roubam o dinheiro do povo e o povo continua na miséria. Cantam belas músicas nos altares cobrando. Cantam belas músicas, mas quando vai ver a vida do cara, o cara já casou 8 vezes, isso se casou, tem uma vida completamente desregrada. Mas são esses os exemplos, são esses as pessoas que estão assumindo. Eu já falei aqui várias vezes desse exemplo. Acho que é talvez um exemplo mais absurdo que eu já vi, uma apóstola, né, uma dita apóstola, ela, ungida pelo espírito do cão, dizendo que era o Espírito Santo, disse que o pé dela estava com uma bênção especial. E pelo pé dela estar com uma bênção especial, ela se assentou num trono aqui, como se fosse o altar, né, de uma igreja. E as pessoas iam até ela. Se a sua dor é na cabeça, você encostava o pé dela na sua cabeça. Outros beijavam, outros jogavam dinheiro aos pés dela. E a igreja lotada. E todos gritando aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Senhor? O pé da mulher? Jesus ensinou os apóstolos a lavarem os pés, não a terem os seus pés beijados pelas pessoas.
O servo de Deus não faz isso. O servo de Deus não deseja o poder a todo custo. O servo de Deus não deseja as riquezas desse mundo a ponto de querer a humilhação e a desgraça do outro. O servo de Deus entende que sobre a vida dele está o governo do Senhor Jesus, e aquilo que o Senhor Jesus nos dá é o suficiente. Eu não preciso atropelar ninguém para alcançar os meus objetivos. Eu não preciso mentir para ninguém. Eu não preciso passar por cima de ninguém. O meu Senhor Jesus me dará tudo aquilo que eu preciso dentro das minhas necessidades. Ele é Deus e Rei sobre a minha vida. Mas a igreja está abrindo mão do governo do Senhor e está querendo fazer tudo do seu jeito. É crente metido com coisas erradas, metido com baixaria, metido com enrolada. Você vai ver os caras, meu Deus do céu, misericórdia. Uma vez veio um pedreiro lá em casa, servo de Deus, adorava, louvava, cantava, roubou os canos todinhos. Pra você ter ideia, nós ficamos 2 anos usando o banheiro sem cano nenhum. Estava tudo empoçado, podia ter derrubado a casa, morrido todos nós. Fomos descobrir ano passado isso. E louvava a Deus, botava lá o corinho de fogo, sapateava, adorava. Crente metido com enrolada, crente metido com coisa errada, que isso? Como é que o servo de Deus vai se meter num negócio desse? Está precisando, clama ao nome do Senhor teu Deus, Ele é um rei bom, Ele é um rei justo, Ele é um rei fiel. Se eu estou na necessidade, se eu estou precisando de alguma coisa, Senhor Jesus, Rei da glória, Tu que multiplica os pães, Tu que tem todo o poder, Senhor, tem misericórdia da minha vida, me tira dessa situação. Mas não quer o governo do Senhor. O que vai fazer? Vai tentar pelos próprios meios, vai tentar pelas próprias forças, e se mete em enrolada, se mete em problema, se mete em confusão, e às vezes se arrepende do pecado, sim, mas às vezes a consequência chega, e aí já é tarde. Porque Deus perdoa os nossos pecados, mas nem sempre nos livra das consequências, nem sempre. O próprio rei Davi, homem segundo o coração de Deus, quando ele desejou uma mulher casada, tramou o assassinato do marido dela. Ele se arrependeu do pecado, mas o Senhor não desviou as consequências da casa dele. Não desviou. E muitas das vezes acontece conosco também. E nos perguntamos, Senhor, por que estamos passando por isso? Talvez estejamos passando por isso porque em algum momento nós tentamos tomar o controle de Deus, não conseguimos, fracassamos e a consequência está chegando. A verdade é essa. De que se queixa o homem? Queixe-se senão dos seus próprios pecados, diz a palavra do Senhor. São os nossos pecados, irmãos. São os nossos erros em tomar decisões. São os nossos erros na forma de falar, na forma de agir, na forma de pensar, sim. São eles que nos colocam nas maiores enrascadas da nossa vida. Ou é o pecado e o erro no outro que faz isso sobre nós. Mas a verdade é que quando Deus não está envolvido no sentido de fato ser chamado e a pessoa entregar a Ele o governo, o que acontece? Bagunça total. Zinri tentou e fracassou. Ele matou o rei, assumiu-se rei sobre Israel. Nós não sabemos nem se deu tempo talvez dele fazer algum decreto real, mas em 7 dias ele perdeu tudo o que tinha. Ele não era grande coisa, talvez, mas tinha um bom emprego. Cuidava de metade das carruagens do rei, não ganhava pouco. Tinha um certo prestígio. Ele já tinha tudo o que precisava para ser um homem feliz. Mas ele queria mais. E queria mais sem a bênção de Deus. E foi essa tragédia aqui que aconteceu. As tropas fiéis ao rei, não pelo rei talvez ser bom, mas por ele ser o rei. E vamos ser sinceros, quem é louco de seguir um regicida que sequer tem capacidade de pensar, olha, eu vou matar o rei, será que o exército vai aceitar um negócio desse? Se eu chegar hoje, fizer uma tragédia com o presidente de uma empresa, falar, olha, matei o presidente da empresa aqui, agora eu estou no comando da empresa. Só um louco, doente mental vai me seguir e achar que isso vai dar certo. E com certeza esse que me seguir vai entrar no barco quando vier a polícia. Isso se eu não morrer num processo desse. E esse homem, nesse estado de loucura, fez isso.
Falou, eu vou matar o rei e vou assumir o controle. E fez. E vamos ser sinceros, as pessoas não estão fazendo isso. Eu vou mudar de sexo e faz. Eu vou largar meu marido e faz. E dane-se qualquer coisa, faz o que quer e o que bem entende. Aí a consequência chega e fala, ai, como esse mundo é ruim. Ai, como as pessoas são ruins. Não, ruins somos nós, o nosso coração longe do Senhor. A consequência é o que nós merecemos, a verdade é essa. O exército vai para invadir o reino. Ele vê que a matança está geral, que os poucos que seguiam ele não conseguiram conter. E ele imagina, na mente louca dele, se esse pessoal me pegar, vai fazer coisa horrível comigo. O que esse maluco faz? Ele incendeia todo o castelo e morre junto. Talvez pensando, se não é meu, não vai ser de ninguém. Tacou fogo e morreu junto. Que doideira, que maluquice, que coisa absurda. Zinri foi conhecido durante... Hoje em dia, quando a gente quer dizer que alguém é traíra, que alguém nos traiu, a gente chama de Judas, né? Porque Judas traiu Jesus. Esse cara é um Judas, essa mulher é uma Judas. Confiei nela, ela me traiu. Na época, diziam que a pessoa era Zinri. Quando Jezabel, o rei Jeú, Acabe já tinha morto, e o rei Jeú invadiu o castelo de Jezabel, aquela mulher era terrível, né? Ela se arrumou toda, passou o batom, botou a maquiagem, apareceu na janela e ainda foi agredir o cara. Ela falou assim, seja bem-vindo, Zinri. Por que ela estava dizendo Zinri? Porque Jeú era servo de Acabe, estava traindo. Zinri foi conhecido como traidor. A pessoa confiava em alguém, a outra traía, falava, tu é um Zinri mesmo, hein? Rei de 7 dias, traidor. Traidor nunca é bem visto com bons olhos. Nem no crime, nem em lugar nenhum. Ninguém perdoa traidor. A verdade é essa. Traiu você uma vez, é muito difícil perdoar. E quando a gente consegue perdoar, a gente mantém uma distância até segura, né? Para não cair de novo na lorota. A menos que você seja louco como o pessoal que segue Zinri. Aí você continua com a pessoa que sempre te engana, que sempre te coloca para baixo e você permanece ali acreditando nela. Mas se você tem um mínimo de consciência, não precisa nem ser cristão, você até perdoa a pessoa que, como a palavra de Deus ensina, mas você fica com o pé atrás. Não vou confiar totalmente no caminho que essa pessoa vai me guiar, porque ela é um Zinri da vida. Ela é um traidor. Jezabel cheia de marra. Seja bem-vindo, Zinri, assassino do rei. Ou seja, veio traíra. O cara olhou. Quem for servo aí do palácio, se tiver comigo, joga essa mulher da janela. O próprio pessoal que cuidava da guarda dela pegou ela e jogou pela janela. Cadê o governo da grande Jezabel que mandou matar os profetas? Foi jogada da própria janela e comida por cães, como Elias havia profetizado. Amados irmãos, onde nós temos depositado a nossa esperança e em quem nós temos confiado? O rei ia lá, confiava em Zinri, porque Zinri cuidava das carruagens dele e foi traído. Zinri confiou que o exército ia apoiar ele, já que ele quis ser rei. Foi assassinado. A nossa esperança está em quê? Está no bom emprego que temos ou que talvez teremos? Está na nossa família, na nossa casa? Onde está a nossa esperança? Onde está o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Zinri estava dentro de uma fortaleza e morreu dentro dela. Só o Senhor é de fato uma fortaleza impenetrável e segura. Se ele tivesse refugiado no Senhor dos Exércitos, ele não seria atingido. Mas ele estava refugiado numa fortaleza humana e ela queimou. E quem queimou? Ele mesmo. E a verdade é essa. A gente gosta de botar a culpa nas pessoas, mas geralmente quem estraga a nossa vida somos nós mesmos. E quem coloca na nossa vida as pessoas que estragam a nossa vida são nós mesmos. A verdade é essa. É por isso que nós precisamos reconhecer, Senhor, eu não tenho capacidade de governar a minha vida. Assume esse lugar, Senhor. Assume o controle da minha vida. Eu entrego a Ti, Senhor, eu consagro a Ti a minha vida, a minha casa, a minha família. Senhor Jesus, eu preciso de Ti, porque só o Senhor pode verdadeiramente me trazer paz, me trazer segurança e me trazer a real prosperidade.
Zinri matou para tornar-se rei, pois por meios naturais ele não poderia. Da mesma forma nós, por meios naturais jamais poderemos um dia reinar, mas pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz e assumiu o nosso lugar, perdoando os nossos pecados, através dele, um dia, nós estaremos em um reino também. Um dia nós reinaremos, um dia nós teremos um grande palácio, um dia nós andaremos em ruas de ouro, um dia nós venceremos as doenças, um dia nós venceremos as angústias, um dia todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, mas isso não vai ser conquistado pelas nossas próprias forças, isso foi conquistado na cruz, e para que eu tenha acesso a esse reinado, eu preciso me arrepender dos meus pecados e confessar o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e dizer: Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. E quando isso acontecer, eu terei a certeza, eu não preciso matar nenhum governante. O meu governante se entregou para a morte, ressuscitou, e hoje ele me garante, eu faço parte de um reino eterno. Eu posso talvez um dia me candidatar a alguma coisa, ou entrar na chapa de um governo. Uma hora ou outra esse governo vai acabar, ou eu vou morrer. Mas no governo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que entram nele, nunca mais deixam de governar, porque diferente de qualquer reino dessa terra, o reino do nosso Senhor é eterno. Convide hoje esse rei para governar sobre a tua vida. Pare de querer tomar todas as decisões. Pare de querer com a tua própria força decidir tudo. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Deixa Ele assumir o controle total da tua vida. E você vai ver o que é ter paz, você vai ver o que é ter tranquilidade, como o nosso diácono aqui orou. E eu precisava dessa oração. Ele orou e declarou o quê? Talvez Deus não nos livre da luta, mas no meio da luta teremos paz, tranquilidade. É exatamente isso que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Ele não nos livra da batalha, mas Ele está conosco a cada momento. E quando Ele está na frente, meu irmão, independente das circunstâncias, nós somos mais do que vencedores, pois o exército dele não pode ser derrotado, o governo dele não pode ser arruinado, e jamais alguém conseguirá tirá-lo do trono, porque ele está lá desde a eternidade e permanecerá para todo sempre. Ninguém tem permissão de servir ou não ao rei. O rei chega e fala: a partir de agora eu sou rei, e acabou. E ai de você se não me obedecer. Mas hoje há um convite para você. Hoje talvez haja um rei te convidando a fazer parte do reino dele. Não através da força e da violência, mas através de laços de amor. Não deixe escapar essa oportunidade não, pois eu vou te falar, se esse rei de amor não governar sobre a tua vida, o falso rei vai. E quando o falso rei entra, pode ter certeza, ele queima o castelo todo e só traz morte e desgraça. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Tu, Senhor, que reina soberano sobre todas as coisas. Senhor Deus, os governos humanos se levantam e caem, mas desde antes da criação do mundo, Teu governo já existia. E reinando sobre todas as coisas, o Senhor criou tudo o que existe. E no controle de todas as coisas, ainda quando as circunstâncias pareciam impossíveis aos Teus servos, o Senhor sempre executou a Sua vontade. O mundo não Te reconheceu, Senhor Jesus, como Rei. Ao contrário, debocharam, Senhor. Pois o padrão de reinado desse mundo é o padrão da violência, é o padrão da riqueza, é o padrão da fama. Mas nós sabemos que o Teu reino não é como o desse mundo, Senhor. Senhor Jesus, que não venhamos nós, ó Pai, a Tua igreja, um dia, Senhor, nos desviarmos do Teu reinado, Senhor.
mas que possamos, ó Pai, sempre, a cada dia, a cada detalhe, Senhor, a cada pensamento das nossas vidas, entregar o governo a Ti, Senhor. Pois diferente dos governantes humanos, que muitas das vezes só querem usufruir do povo, Tu te entregou por amor a nós. Nós não temos nada para Te oferecer. Não temos riquezas que possam ser boas para Ti, pois Tu és o dono do ouro e da prata. Nós não temos a força necessária, Senhor, para trazer alguma coisa de valor para Ti, mas o Senhor tanto nos amou que entregou o Seu Filho único, o que há de mais precioso em toda a criação, e o Teu Filho trouxe para nós vida e vida em abundância. Hoje nós fazemos parte do Teu reino eterno, Senhor. Não somos mais desse mundo, mas hoje temos um Rei que governa sobre nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por muitas das vezes lutar contra o Teu governo, por muitas das vezes não dar atenção à Tua palavra, à Tua voz. E ajuda-nos, Senhor. Dá-nos um coração humilde, para que estejamos sempre de joelhos a Ti, consagrando tudo o que temos aos Teus pés, Senhor. Pois, ó Pai, a Tua palavra nos diz que se consagrarmos a Ti, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Não talvez que serão todos realizados, mas nós saberemos quais são as Tuas vontades e nos alegraremos debaixo dela. Pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Faz a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Faz a Tua vontade na nossa vida. Que, ó Deus, aqueles talvez que ainda não Te conhecem, ó Pai, ou que estão desviados da Tua presença, hoje possam ouvir o Teu chamado, voltar para o Teu reino de amor, ó Pai, entregar a Ti o governo da sua vida, pois só o Senhor pode nos guiar a uma vida feliz, a uma vida próspera, a uma vida onde não dependemos das circunstâncias, pois dependemos unicamente do Rei que reina sobre todas as coisas. Senhor, que não seja o caos desse mundo a gerar em nós dúvidas sobre o Teu governo. Mesmo diante de todo esse caos que nós lemos, nós vimos que Tu estava no controle de todas as coisas. E mesmo diante de todo esse caos desse mundo, o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Nós confiamos em Ti e entregamos as nossas vidas a Ti. Cuida de nós, Senhor, e que possamos um dia chegar no Teu reino eterno e ver, sim, a glória de um Rei todo-poderoso. Te agradecemos pela Tua palavra, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias a Deus.